Queridos irmãos, boa noite, graças a todos. Hoje nós temos uma mensagem muito oportuna e o qual precisamos estar muito vigilantes. O tema é as festas pagãs no meio do povo de Deus. As festas... Irmão, Elias, quando o Senhor mandou esse tema, eu lembrei da festa em que Balaão convidou os príncipes de Israel para a festa e eles se envolveram, Na entrada de Canaã. Justamente na entrada de Canaã, minha irmã. Na entrada de Canaã. É o tempo que nós estamos, né? Na entrada de Canaã. Então, a gente precisa vigiar muito. Então, com o irmão Elias, Santiago, a palavra. Seja bem-vindo, irmão Elias. Obrigado, irmã Alexandra. Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz seja convosco. Para eu é uma grande bênção, tá? Uma grande oportunidade poder estar aqui, mais uma vez, para compartilhar o pão da vida com meus amados irmãos. E oro a Deus para que o Espírito Santo fale através de mim e usa-me para fazer a sua vontade. Peço que os irmãos continuem orando em vossos corações também por mim, por esta mensagem. Não foi fácil preparar esta mensagem, porque o inimigo não quer que a gente fale a verdade, mas o Espírito Santo quer. Então, eu ouço o Espírito Santo e estamos na presença de Deus e vamos falar aqui aquilo que Deus quer que falamos. Eu sei que muitas vezes nós vamos... dependendo das nossas palavras, do nosso jeito de falar, a gente machuca e fere corações. Mas eu peço desde já perdão para os meus irmãos se vou ferir corações, eu não quero isso. Mas que o Espírito Santo, ele fale aos vossos corações, que as palavras chegam ao vosso entendimento de uma forma clara, de uma forma nítida, e de uma forma que haja mudança, haja reavivamento, haja reforma, para que o nosso coração esteja preparado para receber o Espírito Santo, tá? Então, oremos ao Senhor e louvemos a Deus porque esta mensagem veio para nós e nós precisamos realmente viver o que Jesus quer que vivamos. Abra a vossa Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 14 e o verso 12. Apocalipse, capítulo 14, verso 12, ele vai dizer algo muito importante para nós. Ela diz assim, Apocalipse 14, o verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta palavra, ela inicia apresentando a igreja de Cristo como sendo perseverante, os fiéis de Deus que perseveram na verdade, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É aquela fé que, quando nós pedimos a Deus, tudo que nós pedirmos, Ele provê para nós. E nós podemos alcançar, porque temos um Pai, o mesmo Pai que esteve com Cristo Jesus, aqui nesta terra, durante os 33 anos de vida dele, de ministério, também está com seus filhos, com seu povo, o povo que Jesus salvou, que resgatou eles e confia no seu sacrifício. Então, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, a grande controvérsia entre o bem e o mal vai se dar sobre o quarto mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento da lei de Deus, ele diz assim, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. É interessante que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, nós sempre vamos dar uma ênfase maior
a este mandamento, ao santo sábado, mas é toda a lei de Deus. Tiago 2,10. Se nós dissermos ser guardadores de toda a lei, mas tropeçarmos em um só ponto, tornamos culpado de todos. É o que diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, será que nós estamos realmente fazendo o que Papai do Céu pede? Guardando e observando a todos os mandamentos de Deus? Será que o mandamento não terás outros deuses diante de mim está sendo realmente observado por nós? Será que o nosso coração realmente ele está fixado nesta palavra? E nós não temos nada além de Deus no nosso coração que toma lugar em primeiro, ou seja, que toma o primeiro lugar em nossas vidas? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Uai, irmão Elias, mas você agora vai falar só sobre os mandamentos? Você não vai falar das festas pagãs no meio do nosso povo? Calma, irmãos. Nós estamos aqui justamente para falar e chamar a atenção do nosso povo para algo que está acontecendo no nosso meio, que sorrateiramente tem entrado, infiltrado no meio do nosso povo. O joio está presente no meio do nosso povo e tem trazido isto para dentro do nosso arraial. E nós não temos percebido, ou seja, alguns não têm percebido. Mas eu creio que a maioria já percebeu, porque o Espírito Santo está trabalhando conosco. Então aqui diz para nós lembrar do dia de sábado. Mas você sabe qual que é o mandamento que veio a ser colocado no lugar deste? Pelo homem do pecado, pelo filho da iniquidade, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e 4. E também Daniel, capítulo 7, o verso 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Esta profecia se cumpriu, esta palavra do Senhor se cumpriu, e está se cumprindo. Então o homem do pecado, o filho da perdição, foi lá e alterou e mudou a lei de Deus. E no lugar do quarto mandamento, ele colocou aqui o terceiro mandamento, que é o mandamento da Igreja Católica Romana. E ela diz assim, olha, o mandamento, guardar domingos e festas. Mas nós temos guardado o Santo Sábado. Nós temos feito aquilo que o Senhor tem pedido. Mas será que Satanás, ele precisa de tudo? De nós? Não. Ele precisa de apenas 1%. 99% podemos estar servindo a Deus. Mas se nós estivermos servindo a Deus, ou seja, achando que estamos servindo a Deus 100%, mas guardando as festas que eles constituíram, estamos errados. Satanás, ele não vai simplesmente achar ruim de você estar observando as festas pagãs. Quando nós falamos isso aqui, e nós vamos hoje falar, e se não der tempo de falarmos tudo, pela graça de Deus, na próxima terça nós iremos finalizar. Mas iremos aqui abordar ponto por ponto, para que, meus irmãos, nós entendamos o que Deus quer e precisa que nós façamos. Nós precisamos entender isso aqui. Lembra o terceiro mandamento da Igreja Católica? Está lá no mandamento do Catecismo. Quem quiser olhar, está lá.
os 10 mandamentos. O terceiro mandamento deles, que na realidade eles pegaram o nosso quarto mandamento e colocaram como o terceiro deles, que é o mandamento de homem, não é mandamento de Deus. O mandamento de homem diz assim: guardar domingos e festas. Muitas vezes, irmãos, nós temos sido adventistas do sétimo dia, mas também temos sido adventistas do primeiro dia. Muitas vezes. Muitas vezes mais adventista do primeiro dia do que adventista do sétimo dia. Nós temos sido. Então nós não podemos. É por isso que essa mensagem vai vir ao encontro e de encontro com muitos corações. E Deus, Ele vai nos usar para ajudar os nossos irmãos a despertar desta mornidão. E agora nós vamos ver o que é festas pagãs no meio do povo de Deus, no meio do povo adventista e no meio do povo adventista do sétimo dia, movimento de reforma. Vivemos tempos solenes, meus amados, nos quais o inimigo tem buscado sutis formas de infiltrar práticas contrárias à vontade de Deus, até mesmo entre os que professam ser seu povo. E uma dessas formas é através da celebração de festas com origens e significados pagãos, que muitas vezes, disfarçados de inocentes tradições ou cultura popular, têm sido aceitas no seio do povo de Deus. O povo que professa estar guardando Jesus agora, voltar nas nuvens do céu para buscá-los. A serva do Senhor, ela dá mensagem especial para nós. Ela viu um grupo que ululava em agonia. Irmãos, se os irmãos lerem esta mensagem, está no Eventos Finais, está lá no livro Vidas e Ensino, primeiros escritos, esta mensagem sobre este povo, que o anjo falou para a serva do Senhor: estes são os que já guardaram o sábado, mas pisaram ele a pés. Isso aqui vai envolver o que nós estamos permitindo entrar dentro do nosso coração, através de tradições inocentes, entre aspas. Porque não existe neste mundo nada que é inocente. Inocente não. Quando nós acharmos que algo muito inocente, sutil, pode acreditar, é de Satanás. Só existe 2 caminhos, o certo e o errado. Cultura popular, quando você ouvir essa palavra, é cultura, foge dela. Por favor, cultura é algo de Satanás. A palavra de Deus diz para nós, sim, sim, não, não. O que vem depois disso vem do maligno, o que procede disto é do maligno. E é essencial que sejamos vigilantes e fundamentados na palavra de Deus e também nos escritos do Espírito de profecia, que vem dar esclarecimento para nós de algo que muitas vezes nós lemos na palavra e não entendemos. Então precisamos discernir. E além de discernir, meus amados, nós precisamos pedir força de Deus para resistir a algumas práticas que estão acontecendo no meio do nosso povo. Mas eu pergunto para os meus irmãos, o que são festas pagãs? O que nós entendemos como festas pagãs? Festas pagãs, meus irmãos, são celebrações com origens religiosas ou culturais não cristãs. Muitas vezes, estas festas, ou seja, a maioria das vezes, estas festas, elas são ligadas à adoração de deuses falsos, ciclos da natureza, cultos aos mortos ou superstições. Mesmo quando revestidas de elementos modernos ou até cristianizadas, ou seja, mas as suas raízes permanecem espiritualmente comprometedora.
Lembra que uma vez eu falei aqui sobre o hipnotismo? Está lá no livro Mente, Caráter e Personalidade. Nós lemos um capítulo só sobre isso. Irmãos, nós estamos vivendo nessa época. Muitas vezes vem algo para nós e a gente fala, não, vamos fazer porque fulano faz, ciclano fez, beltrano fez, não tem problema. Mas quando nós vamos à luz da Bíblia, nós não achamos respaldo para elas. E é isso que eu quero falar aqui hoje para os meus amados. Não adianta nós queremos fazer algo do nosso jeito. O meu jeito, ou eu acho, é religião do inferno. Isso aqui é sério. Muitas vezes eu penso, eu acho, fulano veio e trouxe esta cultura, esta opinião. Eu acho que é muito bom. Vamos fazer porque nós vamos chamar jovens, vamos chamar crianças, vamos chamar idosos, vamos encher nossa igreja. Isso aqui vai ficar maravilhoso, vai ficar cheio, recheado e vamos agradar Papai do Céu. Deus passou longe disto. Quer agradar a Deus? Quer agradar Papai do Céu? Faça o que a palavra manda. Faça o que está na Bíblia. Não faça o que o outro acha ou o que você pensa. Se você pensar do jeito que está na palavra, então você une a sua vontade com a vontade de Deus. Mas se nós fazemos o que eu penso sem estar na palavra de Deus, eu vou fazer a minha vontade e a vontade de Deus que fica de escanteio. E nós não podemos fazer isso como filhos de Deus. Então, as festas pagãs, elas vão incluir, eu vou aqui trabalhar com os irmãos, nós vamos falar de algo que é muito importante. Nós vamos falar sobre as festas que são hoje, que temos aqui na igreja, sobre a Páscoa, realmente a verdadeira Páscoa. Nós vamos falar sobre o Natal. O que os irmãos acham do Natal? O Natal é uma festa cristã ou cristianizada? Ou uma festa pagã cristianizada? Então nós vamos falar isso aqui um pouco. Vamos falar sobre árvores de Natal. Vamos falar sobre guirlandas. Já ouviu falar em guirlandas? O que é uma guirlanda? Por que as pessoas colocam elas nas portas? O que significa? O que simboliza isto? Muitos cristãos fazem isto. Eu creio que no nosso meio nós não temos o hábito de colocar guirlandas nas portas, louvado seja Deus. Mas tem muitos que estão permitindo que isso entre nos seus lares. Nós vamos falar disso aqui também. Nós vamos falar sobre festa de Halloween. O que realmente é essa festa? Nós vamos falar sobre carnaval. De onde veio? É festa pagã. Mas, irmão, carnaval está dentro da nossa igreja? Não está dentro da nossa igreja. Mas nós fazemos algo nesse período que está simplesmente juntando ou somando com essa festa. Não estamos fazendo do mesmo jeito, mas estamos seguindo o mesmo caminho. Isso aqui temos que ter cuidado. Festas juninas. O que são festas juninas? Festas julinas? Celebrações que nós fazemos, algumas celebrações como dias. Vamos celebrar Dia das Crianças? Vamos celebrar Dia das Mães? Vamos celebrar Dia dos Pais? Vamos celebrar nossos aniversários. Meus amados, nós vamos falar isso aqui. E eu preciso que os irmãos abram os nossos ouvidos e tire, junto com Cristo e com o Espírito Santo, as suas conclusões, porque nós vamos falar, baseado na palavra de Deus também. Algumas festas estão no meio do povo de Deus, elas não podem estar nesse contexto. Aqui, nós vamos ver aqui, vou dar uma breve explicação para os irmãos, depois nós vamos detalhar cada uma. O Natal, ele deriva do culto ao Deus Sol Invictus, ou Sol Invictus, celebrado no solstício de inverno. E aí o cristianismo cristianizou esse dia como se fosse o nascimento de Jesus. A Bíblia ela não faz menção à data do nascimento de Jesus. Por quê? Justamente para isso não acontecer.
Mas Satanás, ele sempre coloca o seu dedinho, sempre coloca um pontinho ali para mexer no que é de Deus, no que é sagrado. Tudo que é sagrado, tudo que é de Deus, Satanás veio e tocou o dedinho dele aqui, tentou modificar e mudar para enganar. Enganar quem? Todas as nações, todos os povos, todas as tribos, línguas, tudo ele veio para tentar enganar. O grande enganador, o grande mentiroso, ele está aí para tentar fazer com que as pessoas se percam e não herdam o céu. Que o céu é um lugar maravilhoso e que Deus, Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu esse direito, irmãos, de vida eterna para todos que aceitam. Todos que aceitarem o sacrifício de Jesus vai receber. Mas Satanás quis mudar. E ele vem aqui e vai começando a florear, vai começando a encher o nosso coração, a nossa mente, para que não tenha lugar para o que é bíblico, mas sim para o que é pagão, para o que é mundano. E nós estamos trazendo isso para dentro da igreja. Festa de Natal. Substituição do verdadeiro nascimento de Cristo por uma festa comercial e centrada em mitos como Papai Noel, guirlandas, presentes, bolas de Natal penduradas nas árvores. Tudo isso tem um simbolismo, um significado. Páscoa com coelhos e ovos feitos de chocolate. Celebração da deusa da fertilidade, chamado Eostre, ou seja, deturpação do significado da ressurreição de Cristo com símbolos pagãos. Halloween é uma festa celta, a Samhain, que celebrava os mortos e o espírito. Esta festa veio cair exatamente no dia em que o grande reformador Martinho Lutero prega as 95 teses na catedral de Wittenberg. E aí vem para tirar tudo que Deus fez, tudo que está sendo trabalhado para despertar a mente do homem, do ser humano, para Deus. Ele veio trabalhar para mistificar, para trazer o ocultismo, bruxaria, zombaria do mundo espiritual, exaltação do ocultismo, exaltação do espiritismo, exaltação de Satanás e não de Deus. Isso veio trazer. Carnaval, a origem desta festa foi uma festa romana, como as festas dedicadas ao deus de Saturnálias e celebrações de indulgências antes da quaresma católica. Mas eles colocaram isto para tirar o grande simbolismo da libertação do povo de Deus ocorrida lá no Egito, tirada pela mão do Senhor através do seu servo Moisés e Arão. Então ele agora vai tentar fazer uma mistura da religião à fala de Cristo. Tá tudo bem, não fala de Cristo, então podemos abandonar. Não, mas fala de Cristo, mas tem uma leve mistura, não tem problema. Como ele faz também com as músicas hoje. Hoje, um grande número de musicistas, eles correm um sério risco de perder a vida eterna por não ter esse discernimento. Quem escreveu a letra da música? Qual foi o propósito da música? Se ela foi dedicada realmente à adoração a Deus? Ou se o próprio Satanás fez e escreveu a letra dessa música? Precisamos também ver isto. Risco. Aí, esta festa de carnaval, ela traz uma exaltação da carne, ao eu, a sensualidade, a irreverência, faz uma apologia direta ao satanismo e também ao mundanismo e à erotização do próprio corpo, sensualidades. E as festas juninas? A origem da celebração, ela é de origem católica, mas misturadas
com tradições agrárias pagãs. Ela sempre quer trazer algo. Vamos mexer com os camponeses agora. Vamos trazer eles, vamos prestar uma homenagem aqui aos santos, como o culto ao consumo das bebidas, trajes característicos que não condizem com os princípios cristãos, para poder trazer aqui a adoração aos ídolos, aos deuses, que eles fizeram, que é a homenagem a São João, homenagem a São Pedro, homenagem a Santo Antônio, homenagem a São Cristóvão, homenagem aos santos. Festa junina, festas julinas. Ah, mas não tem problema, a gente hoje vai fazer a festa do milho. Hoje a gente vai lá para a chácara do irmão Ciclano, a chácara da irmã Beltrana, e nós vamos fazer a festa do milho. Vamos acender uma fogueira. Vamos. Irmãos, qual é a simbologia da fogueira acesa quando você vai realmente fazer uma festa, especialmente nesta data? Isso aqui nós vamos ver também. Mas eu vou adiantar para os meus irmãos. Quando nós acendemos fogueiras, fogo quer dizer que vai subir incenso, que vai subir adoração. E será que essa adoração é a Deus? Só existe 2 deuses neste mundo. O que os homens do mundo adoram e o que os filhos de Deus adoram. É só para chamar atenção aqui um pouquinho. Eu preciso que vocês prestem atenção em todos os pormenores, meus amados, porque isso aqui é muito mais sério, é muito mais solene do que se pensa. Halloween é o dia das bruxas. Ele também é cristianizado como festa de colheitas, fantasias bíblicas e etc. Manutenção da essência pagã, mesmo que disfarçado de temas bíblicos. Isso aqui é para chamar a atenção de quem? É dos filhos de Deus e não lá do mundo. Agora, como é que essas festas entraram dentro da igreja? Como? Primeiro, pressão cultural e social. O desejo dos corações não convertidos de não parecer que é fanático. Satanás, ele sabe trabalhar, ele sempre usa, ou a pessoa está do lado do fanatismo, ou está do lado do relaxado. Tudo pode. Não, mas Deus ama a si mesmo. Não, pode fazer, não tem problema. Deus ama. Ou então ele é muito fanático. Não, esse aqui tem que ser assim. E aí acaba sendo um extremista a ponto de poder tirar Cristo também daquilo que ele está professando. E não ganhar almas para Cristo. Irmãos, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Então, as festas entraram como pressão cultural e social, o desejo de não parecer fanático. Vem aqui os apelos infantis, ou seja, atividades voltadas para crianças nas escolas e nas igrejas. A comercialização, meus amados. Ou seja, essa aceitação de costumes devido à pressão econômica, onde envolve presentes, festas, vendas, enriquecimento do comércio, ou seja, o Deus Mamon está à frente de todas estas festas pagânicas. E além do mais, elas entraram porque tem a ignorância espiritual, a falta de conhecimento sobre as origens e o significado dessas festas, a falta de conhecimento da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus em nenhum dos momentos festejando aqui festa de aniversário com seus discípulos. Você não vai encontrar Cristo trocando presentes com seus discípulos. Bom, eu não vi ainda. Se você viu, me manda, por favor. Eu quero ver. Eu ainda não achei. Não tem. Você vai ver Jesus aqui fazendo milagres, curando enfermos,
dando vista aos cegos, alimentos ao faminto, vestindo o necessitado ou nu. Isso nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, ele falando isso. Não ele gastando a economia para poder comprar presentes, para poder entrar na sinagoga ali e distribuir. E fazer, vamos fazer um amigo secreto, um amigo oculto. Vamos fazer o amigo da onça. Vamos fazer. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Tem pessoas que gostam. É um costume. Mas aí que está. Aceitação de costumes devido à opressão econômica. Presentes, festas e vendas. Então tem a ignorância espiritual, a falta de conhecimento sobre as origens e significados. Aí vem, em Romanos 12:2, diz assim, irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Apocalipse capítulo 18, que foi o texto que foi lido para a base de nossa oração, está dizendo assim, olha, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, vou ler um verso, mas depois, irmãos, se quiser ler, pode ler do 14 ao 17. Leia, por favor, o que está escrito ali. Ele fala assim, olha, que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então, a Bíblia, ela é clara ao nos advertir contra as práticas que misturam o santo com o profano e nos chama à separação do erro. A serva do Senhor, ela também fez advertências claras com essa conformidade com o mundo. Quando nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, o perigo que é isto. Não devemos introduzir em nossos cultos elementos do mundo ou condescender com suas práticas sob pretexto de atrair os jovens. Está lá no livro Evangelismo, na página 266. E aqui no livro Obreiros Evangélicos, na página 391, diz, muitos estão a conformar-se com o mundo para ganhar sua amizade, quando deveriam estar a influenciá-los para a verdade. Então nós precisamos pensar nisto. Precisamos, meus amados, ter ensinos conscientes sobre o que devemos e o que não devemos dentro da palavra de Deus, para que o nosso povo não esteja contaminados com isto. E aqui nós vemos que do mesmo jeito que Satanás induziu os filhos de Deus quando estava na Canaã, na porta da Canaã terrestre, ele usou um dos que eram profetas de Deus para poder introduzir no acampamento, no arraial de Israel, as filhas dos homens para se prostituírem com os filhos de Deus. Há cãs no arraial de Deus. E da mesma forma, estas festas estão entrando sutilmente no meio do povo de Deus. Precisamos, irmãos, promover estudos bíblicos e seminários sobre a origem dessas festas. Mas ter em todas as igrejas, todas nossas igrejas precisam ouvir sobre esse assunto. Porque nós não estamos guardando o domingo, mas estamos guardando as festas. Não estamos observando conforme Deus exige de cada um de nós que observamos. Nós precisamos incluir, chamar os nossos jovens e os pais dos jovens, dos adolescentes, das crianças, a um diálogo franco sobre o que é cultura e o que é santidade. O que é cultura? Você hoje vai olha, hoje as coisas mais perigosas do mundo são as universidades, especialmente públicas. A ideologia satânica está presente, mas maciçamente, na mente dos jovens que estão sendo aculturadas
por essas universidades e que não tem o temor de Deus e não faz uso da palavra do Senhor. Não lê, não estudam. Então essas práticas, essas culturas que dizem, entre aspas, está entrando lá na mente deles, eles estão trazendo para dentro do povo de Deus. Ou seja, Satanás está usando jovens que se dizem inteligentes para poder trazer certas culturas que são totalmente irracionais para dentro do povo de Deus e a liderança nossa aceita. Não pode. Olha o que está escrito aqui. No testemunho para ministros, página 427, aliás, perdão, primeiro testemunho seleto, página 334. Diz assim. Irmãos, peço mais uma vez perdão. Terceiro testemunho seleto, 203. A igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É a instrumentalidade de Deus para a conservação da ordem e disciplina entre o seu povo. A ela, o Senhor delegou poderes para dirimir todas as questões concernentes às suas propriedades, pureza e ordem. Sobre ela, impôs a responsabilidade de excluir de sua comunidade os que delas são indignos, que, por seu procedimento anticristãos, acarretam desonra para a causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na palavra de Deus, será sancionados no céu. Agora, primeiro testemunhos seletos, página 334. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posição de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra necessidade de purificar a igreja de erros. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda uma congregação. Isso é sério, meus irmãos, isso é solene. Quando nós falarmos aqui, que eu vou falar no nome de Jesus, nós vamos falar de todas as festas, o que representa cada uma delas, nós vamos falar, e os irmãos vão, em nome de Jesus, vão entender. Os irmãos não vão ser aquelas pessoas que vão endurecer o vosso coração. Entenda, nós precisamos entender isso. Aí diz mais aqui, no TM, tá? Testemunho para ministros, página 427 e 428. Limpai o campo dessa corrupção moral. Atinja ela os mais altos homens nas posições mais elevadas. Deus não será escarnecido. Há prostituição em nossas fileiras. Bem o sei, pois me tem sido mostrado que isso estava fortalecendo e estendendo a sua poluição. Mas há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Limpai o acampamento, pois nele há anátemas. Aqui é falado também da prostituição que há no nosso meio. Que prostituição são essas? Festa aos ídolos, a deuses pagãos. Deuses pagãos são venerados dentro da igreja do povo de Deus, trazida por Acãs, homens não consagrados a Deus, pessoas, membros, que acham que é certo, acham que é correto, mas não tem um respaldo da palavra de Deus, não pode entrar, não aceite. Muitas vezes, nós vemos colocar na frente dos nossos púlpitos, nas igrejas lá,
alguns ornamentos que não condizem com a verdade de Deus, trazem mensagens subliminares e dá margem ou brecha para Satanás trabalhar na igreja, na congregação. Não pode, não deve. Aqui diz mais ainda. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter a igreja pura. A igreja de Deus vai ser uma igreja pura. Precisamos de uma liderança firme. A nossa liderança deve ser firme. Ela está firme. Mas há alguns que tentam sempre trazer aquilo que perturba o acampamento de Israel. Pastores e professores devem ser exemplos de separação do mundo. Não pode permitir que tais festas continuem ocorrendo no acampamento de Israel. Precisamos ter essa instrução dada para o povo de Deus. Programas infantis ou escolares, eles devem evitar ali o sincretismo, devem evitar mensagens duplas, mensagens que trazem ali algo. Você adora a Deus, mas também serve ao mundo. Ah, tá todo mundo, tá igual, aqui vai ser feliz. Viver a verdade com alegria, meus amados. Nós precisamos viver a verdade com alegria. O povo de Deus é um povo alegre, um povo que festeja, mas festejar dentro da palavra de Deus. Mostrar que ser fiel a Deus não é sinônimo também de rigidez amarga, mas de liberdade verdadeira na palavra e em Cristo Jesus. Esta é o que Cristo quer que nós façamos. Irmãos, o povo de Deus, chamado a ser separados do mundo, deve vigiar e orar para não cair nas armadilhas sutis do inimigo. Participar ou tolerar festas pagãs, mesmo que por tradição ou aparência inofensiva, é abrir brecha para apostasia espiritual. A Bíblia e o Espírito de profecia nos chama a uma vida de santidade, obediência e separação do mal. Nós precisamos, como povo de Deus, honrar ao Senhor e não honrar a Baal, Baal-zebu, não honrarmos aos deuses Astarote, outros deuses, tantos outros deuses, eu não vou falar o nome deles, meus amados. Não podemos, não precisamos honrá-los, tá? E, normalmente, todos esses cultos que são feitos aí é festa pagã. O domingo é uma festa pagã desde a antiguidade. Ela remonta à origem no nome, ou seja, levam os líderes da igreja a adotarem esta festa, líderes da igreja, das igrejas, a adotar esta festa. Por que vocês acham que a maioria do povo que diz protestante não protestam mais? Por que vocês acham que o povo que está lá fora, em outras igrejas, aceita, mas está tudo bem? Porque eles não leem a palavra. E nós, como adventista do sétimo dia, movimento de reforma, adventista do sétimo dia, cai no mesmo erro. Não leem a palavra, não estuda. Então, nós vamos aqui, pela graça de Deus, no próximo estudo, eu quero começar a falar de cada uma das festas. Qual o simbolismo de cada festa? E por que nós permitimos entrar elas dentro da igreja? E os irmãos já vai orando, por favor, no nome de Jesus. Pode ir orando, que nós vamos começar, vamos falar. Vamos falar deste dia que foi mudado e vamos falar da entrada de cada uma das festas dentro do meio do nosso povo e a gente acha que é normal. A gente acha que é normal e não é normal. E meus irmãos, meus amados irmãos e irmãs, não fiquem receosos de falar e chamar o pecado pelo nome. Não fique. Deus vai te honrar. Deus vai nos honrar. Quando nós falamos a verdade ela foi feita para ser falada e vivida. E no nome de Jesus nós vamos viver pela graça de Deus isso aqui. E nós vamos sim
Se tem no acampamento, no nosso acampamento, homens e mulheres que não querem seguir as normas da palavra de Deus, que elas sejam denunciadas, que elas sejam faladas para elas com amor, com atenção, com carinho, chamar, mas se elas não quiserem, que sejam denunciadas, seja falada e que seja realmente esclarecido o assunto, para que o nosso povo seja um povo que está limpo para receber o poder do Espírito Santo. Então, agradeço aos meus irmãos e no próximo estudo, pela graça de Deus, nos pais de joelho, filhos de pé, nós vamos dar continuidade aqui e nós vamos falar de cada festa e cada simbologia, cada representação. Agradeço aos meus irmãos e que o Senhor os abençoe, nos dê a sua graça, verta sobre nós o teu poder, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.